Targets. Patrocínio Grupo ABL. Cressol. Prefeitura de Curitiba. Eu sou Cida Estier, sou fonoaudióloga há 33 anos já e há 25 anos eu trabalho aqui na RPC com os repórteres, apresentadores, o pessoal da programação. Sou doutora em neuromarketing, especialista em voz e a minha área é exatamente desenvolver pessoas, é preparar as pessoas para brilharem na comunicação. Então essa é uma grande paixão que eu tenho, que é dar a possibilidade das pessoas se autoconhecerem por meio de técnicas, por meio de habilidades que potencializam muito a comunicação. Então, nesse nosso bate-papo aqui, nós precisamos hoje sair com um propósito muito claro de desenvolver ao máximo as próprias habilidades para que no momento do pitch vocês possam colocar toda a energia, todo o propósito que vocês têm diante daquilo que vocês vão falar. Para isso eu separei alguns materiais aí que vocês podem ver que ele cabe na palma da mão. É um material bastante simples, mas extremamente útil. Quando nós falamos em comunicação, nós devemos pensar em duas coisas que acontecem paralelamente, que é o que falar e o como falar. Não tem como nós nos darmos bem na comunicação se não colocarmos esses dois pontos lado a lado. O que, ele é a base de tudo. Se nós não tivermos o que falar, nem adianta saber falar do jeito certo. É muito importante trabalhar com objetividade, trabalhar com uma clareza, com um propósito claro de começo, meio e fim e estabelecer a tua meta ali de venda, de apresentação daquilo que você quer. E o como, ele tem variáveis que independem apenas do momento que você está falando, mas são características que você já traz ao longo da sua vida. Nós aprendemos a falar quando nós somos crianças e a partir daí, acho que nem nessa época a gente questiona muito se a gente fala bem ou não. Lá pelos 4 anos nós desenvolvemos a fala. Mas será que a gente se pergunta, eu falo bem? Minha voz é boa? Minha linguagem corporal é adequada? Existe algum ruído quando eu falo que atrapalha quem escuta? E eu gostaria de propor essa pergunta para vocês. Qual a atenção que vocês dão para a forma de falar? Isso é uma coisa que vocês têm o hábito de pensar a respeito ou não? Eu falo muito rápido, as pessoas sempre criticam esse ponto. Falam o quê? Entendeu? Não sei se entendeu, posso ver. Mas tem uma técnica, alguma dica que possa usar? Primeira coisa é levar em consideração que a comunicação sempre acontece no momento presente. E não adianta nada nós estarmos com a cabeça cheia de coisa e já está lá na frente, mas a comunicação ainda está no processo de organização da fala. E um fator importante para falar bem é ter cuidado com a pronúncia das palavras. Então esse é um ponto que nós vamos trabalhar já na prática aqui e que ajuda bastante. Não tem nada daquela conversa, é que eu penso muito rápido. É claro que a gente pensa rápido, mas a gente precisa ter essa clareza de colocar o movimento certo para falar todos os sons. Uma pessoa que fala de forma clara, ela é percebida como uma pessoa clara. Uma pessoa que fala enrolado também parece uma pessoa enrolada. Embora às vezes a pessoa nem seja enrolada, mas o jeito de falar causa uma informação equivocada. Tem dificuldade de fazer texto para falar decorado. Eu gosto de saber o roteiro que eu vou, mas eu gosto de falar com naturalidade. Isso, você falou uma expressão agora, mas pelo que eu vi, então não é tão ruim isso. É ótimo, é ótimo. A fala decorada, ela tem um grave problema. Quando nós decoramos um assunto, nós nos apropriamos daquele significado, digamos, se colocou no papel, decorou a frase e tal. No momento que você vai falar o que está decorado, você está reproduzindo algo que já foi produzido. E aí você faz isso de forma mecânica, a maioria das vezes. Perde a emoção, né? Perde a emoção. Por quê? Porque o nosso pensamento ele é visual.
Se eu falar para você, olha, hoje antes de sair de casa eu queria ter comido uma sobremesa maravilhosa de chocolate, mas não deu tempo. Você não vai ver uma sobremesa de morango, é ou não é? Agora, se eu falo uma coisa dessa decorada, eu não crio a imagem na tua cabeça. Então esse que é o princípio da naturalidade, é você estar muito conectado com o sentido do que você fala. Mais do que falar de forma natural, como diz assim, informal, não, o natural é você estar muito presente àquilo que você diz no momento que a palavra vem para a tua boca. Então a palavra tem poder, porque ela tem significado e ela tem uma imagem que corresponde a ela. Portanto, ao invés de decorar, coloque 3, por exemplo, se tem aí no teu pitch, coloque lá 3 pontos principais e converse com eles. E fale sobre eles de diferentes formas. Tudo que é decorado se torna inexpressivo. Portanto, liberem suas mentes para não usar esse recurso na comunicação. Dependendo do assunto, o assunto é interessante, ou eu vejo grande empatia com o assunto, o volume vai subindo. Exato, tem alguma dica para a gente se policiar, né? A maioria das pessoas não gosta de ouvir a própria voz. Não. E isso é um absurdo. É verdade. Porque ela é única no mundo e pensar que você tem uma voz que é só sua já merece uma consideração de ouvi-la mais, é ou não é? E hoje eu vejo que todos os recursos tecnológicos, os aplicativos, enfim, te dão essa possibilidade de gravar a voz e se ouvir. Isso é muito rico. A autopercepção é o caminho para o controle da voz, é o primeiro caminho. Por quê? Você tem que, no momento da fala, você tem que saber se está falando, qual o volume, qual a intensidade, qual a frequência. Se eu começar a falar com você aqui com uma voz aguda, quem vai me acudir? Meus ouvidos. Geralmente, quando eu vou falar em público, eu sofro um pouco por antecipação. Então, eu fico nervoso antes de falar em público. E quando eu falo, às vezes eu acabo me acalmando. Tem um exercício, alguma técnica que a gente possa praticar antes para se acalmar, para estar mais... Mas quer que eu te diga? É bem bom ficar nervoso antes de falar, sabe? Assim, não que seja aquele nervosismo que te paralise, mas o nosso corpo, ele é rico de hormônios, neurotransmissores, e eles estão ali para te ajudar a sobreviver àquela situação. Então, quando você tem uma exposição como uma apresentação, um pitch, seja uma palestra, o que for, você acaba vivenciando a sensação de que talvez você não sobreviva àquilo. Então, o medo vem daí. E o medo, ele mora numa estrutura do nosso cérebro, dentro daquilo que a gente chama de sistema límbico, que é a amígdala. E ela é muito poderosa, porque não adianta simplesmente querer disfarçar. Não, a amígdala, ela te paralisa, ou seja, ela te coloca num sentimento de incapacidade, um sentimento muitas vezes paralisante. A melhor forma de lidar com isso é trabalhando com a respiração. Então, aprender a trabalhar, por exemplo, antes do pitch, vocês estão ali com tudo pronto, já absorveram todas as informações, não resta mais nada a fazer senão se preparar pela boa respiração. Nós devemos inspirar pelo movimento abdominal, então quando nós inspiramos, a barriga vai para fora e quando nós expiramos, a barriga vai para dentro. Coloque uma mão no peito e uma na barriga e veja o seguinte. Então, ao inspirar, a barriga vai para fora. No momento que você solta o ar, barriga vai para dentro. No entanto, no momento do nervosismo, acontece exatamente o contrário. O diafragma, que tem que ir para baixo, resolve vir para cima. E aí, você tem um espacinho para respirar, sua fala fica entrecortada, você fica ansioso. E dessa forma, o que você tem que fazer? Evitar trazer a respiração aqui, ó. A respiração nunca pode ser no peito durante a fala, porque ela vai te prejudicar. E vocês vão perceber no momento que vocês estão lá com os jurados à frente, a respiração vai trabalhar junto com a palpitação, enfim. O que você faz? Coloca lá, eu, por exemplo, gosto muito de pegar meu pulso aqui, vou observando como é que estão os batimentos cardíacos e vou soltando ar bem devagar, até que eu tenho domínio sobre esse movimento respiratório e sobre a tranquilidade que isso vai estabelecer. Essa é uma ótima pergunta, porque a respiração, além do aspecto do autocontrole, melhora muito a eficiência da fala.
Então é um bom exercício e você pode exercitar, todos vocês podem exercitar à noite antes de dormir, flexionando as pernas e colocando as mãos sobre o abdômen e repetindo esse movimento. Ar para dentro, barriga para fora. Ar para fora, barriga para dentro. Eu já tive experiência com docência em sala de aula, então eu entrava na sala, acho que a primeira vez que eu fui dar aula eu não tive problema. Que, entre aspas, eu estava ali para passar conhecimento que eu tinha para aquelas pessoas que não tinham esse conhecimento. Nesse mesmo momento, se eu fosse lá apresentar um pitch né, para outras pessoas ali, que eu sinto que elas têm um nível a mais no que eu preciso ainda melhorar, eu já gaguejava, não conseguia me expressar de uma forma legal, que eu achava legal, né? Mas enfim, tem alguma coisa a ver, não tem, ou é realmente a gente que cria isso? Julga aquela pessoa como alguém potencialmente perigoso para você. Diz, opa, isso aqui eles vão me julgar aqui. E isso ativa em você esse senso de medo, de autoproteção, como quem diz, eu acho que aqui vai ser difícil. É autopercepção e trabalho em cima disso. Você tem que ter o autocontrole de si mesmo. E a respiração te dá esse domínio da sua mente, domínio do seu corpo, e é uma estratégia muito importante para que você libere a sua mente para se concentrar exatamente no que é mais importante, que é o assunto. Agora, se você está com o corpo totalmente travado e não consegue pensar em mais nada, o assunto vai ficar em segundo plano. Não adianta nada a maior tecnologia empregada se você não tem a tecnologia dentro de você. Ou seja, você usar os recursos que te são naturais e que você, enfim, tem facilidade de acessar, né? Então, é o primeiro ponto. Primeiro ter o autocontrole para depois poder acessar todos os recursos maravilhosos que vão te ajudar na fala. Você está preparado para falar? Eu sei o que falar. E daí chegava na hora, era um show de horror. Então, como que a gente pode trabalhar isso do como falar, né? Qual que é o ideal de como falar? Porque muitas vezes a gente sabe o que falar e eu sei, o assunto é meu, eu trabalho com isso, ou vou fazer uma apresentação num colégio, mas aí como falar acaba com tudo, né? Fica um desastre o negócio. Quando nós falamos o como, basicamente o nosso corpo é o transmissor da informação. Portanto, é preciso reconhecer esse corpo quando fala. Eu sou adepta a colocar uma câmera na frente, vai treinar tudo que você aprender aqui, coloca uma câmera e se veja falando. A linguagem corporal, ela é muito rica em informação. Se você passa autoconfiança, primeiramente passa autoconfiança pelo corpo. Mais do que a palavra, que vem em segundo plano, é pelo corpo. Portanto, trabalhe muito com esse como, reconhecendo o seu corpo e a sua postura. Uma das coisas que me chama atenção na preparação de profissionais, no meu dia a dia, quando vão fazer uma apresentação, é que o corpo ele fica tão agitado que ele começa a se movimentar na hora da fala. Isso é péssimo para quem vai ver, porque passa uma certa ansiedade. Nós precisamos estabelecer firmeza no corpo para que esse corpo tenha a atenção suficiente para que a palavra aconteça. Não é que você vai ficar feito um poste parado, não, mas você tem que fixar os pés no chão e sentir que dessa base você estabelece um controle do seu corpo. A partir disso, vem a gesticulação, a expressão facial. A expressão facial, ela é silenciosa, mas ela berra. Porque você olha para uma pessoa, você vê exatamente o que ela está sentindo, em microexpressões. Vocês precisam trabalhar muito com isso, de vai falar, se relaciona com o rosto, observa como é que está a sua expressão facial. Porque a nossa expressão facial também sofre por uma memória, né? Ou seja, quem é mais tenso, quem é mais preocupado, vai sempre marcar isso no rosto. Então, limpar o rosto um pouco de informação é um segredo para fazer um bom pitch também. O olhar tem uma força muito grande. Muitas vezes, com medo, nós evitamos olhar e é uma perda enorme. Procure olhar para os jurados, buscar mesmo uma conversa.
está ali, convencendo. E no momento que nós estamos conversando, isso é natural. Nós temos um movimento de cabeça, como vocês estão fazendo agora, como eu estava fazendo enquanto a Ana estava falando, que é algo que informa, entendi, vai em frente e tal. Num jurado, por exemplo, provavelmente eles não vão fazer movimento nenhum de cabeça, porque eles não vão querer concordar com nada para não... Exatamente. Mas isso acaba atuando inconscientemente em vocês, e vocês não podem se deixar fraquejar pela falta de do outro. Eu sei que ele está concordando, mas ele não quer admitir. Você tem que ter esse sentimento, porque a melhor forma de você evitar, acabar com uma conversa, é você parar de movimentar a cabeça. Se cessar esse apoio, porque a comunicação, o diálogo se estabelece por essa informação. Ok, estou entendendo, vai em frente. Se não existe o movimento de cabeça, existe já uma desmotivação para se continuar a falar. Não se desmotivem, vocês estão sendo avaliados e eles não vão dar essa pista para vocês. Tudo é treinamento. Um atleta, quando participa de uma competição, ele não vai treinar lá na piscina. Ele vai treinar exaustivamente aquele movimento que ele precisa melhorar a performance, exaustivamente, até entender esse movimento, até que esse movimento se torne orgânico. Não tem como ser amador quando se quer crescer profissionalmente. E esse que é um ponto que eu considero fundamental, saber quais são os elementos que precisam ser treinados, onde está a tua força, onde está a tua dificuldade e de uma forma muito criteriosa ir para cima e buscar uma mudança e buscar uma superação em algo que se diz não vou ficar com isso aqui me limitando a minha vida. Bom, pessoal, eu quero desejar muito boa sorte para cada um de vocês e não existe nada mais maravilhoso do que conquistar algo que nos deu trabalho, que fez com que a gente se mexesse para buscar aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos. Empenho, raça, dedicação e a sorte está com vocês. Muito obrigada por me ouvir e muito obrigada por esse momento de atenção. Rockets. Patrocínio Grupo ABL, Cressol, Prefeitura de Curitiba.